Vamos continuar agora com um terceiro Antônio. Agora este é do Porto. Pronto, um conterrâneo aqui do Porto. Ô Antônio, muito prazer. Muito prazer. Encantado. Obrigado pelo carinho. E a tua pergunta é magistral. E polêmica, claro. Para ser magistral, polêmica. Trata-se do seguinte, a pergunta do Antônio. Não sei se essa pergunta tem razão de fazer um estudo científico. Ou seja, ele está dizendo, não sei se essa pergunta nos leva a ter que fazer um estudo científico. Mas sem diferenciar ninguém, gosto de história de Portugal e do mundo, de saber a história dos grandes cérebros, cientistas, costureiros, artistas, etc. Parece que o Antônio é uma pessoa que tem um espectro de cultura nessa linha das humanas e das artes. Muito bem. E constatei, o que não é difícil de constatar, Antônio, realmente isso não é lá assim muito difícil, né? E constatei que os maiores cérebros, a maioria são homossexuais. Gente, vamos parar de usar essa palavra tão clássica, clássica não, tão tão técnica. Heterossexual, homossexual, essas são palavras técnicas, não é? As pessoas gostam de ser tratadas de uma maneira mais carinhosa. Então os homens são gays, as mulheres são lésbicas, os bissexuais, que se costuma chamar as pessoas bissexuais de bi, né? Bi mesmo, né? Mas normalmente os homens preferem, eu pelo menos, né? Os homens gays, né? Homossexual, parece assim receita de farmácia, né? Heterossexual, né? Hétero, claro, porque na verdade, né, os homens heterossexuais, né, pronto, é o termo que se usa. Mas normalmente, assim, usem os termos sem nenhuma... As pessoas gostam mais, é mais carinhoso, tá certo? Mais caloroso, né? Tratar as pessoas, né, se referir às pessoas como pessoas, homens gays, mulheres lésbicas. Por que os homens gays? Por que as mulheres lésbicas? Entenderam? Aproxima mais, tá bem? Então pronto, porque acho que até por uma questão de medo, né? De medo, usam os termos técnicos e tudo mais. Mas pronto, conversado isso, o Antônio constatou que a maior parte destes grandes cérebros na história foram pessoas gays, homens, no caso, mais do que tudo homens, porque as mulheres na história, né, por causa do machismo, tiveram uma participação nesse aspecto, né, menor. Então diz o seguinte, eu lembro aqui a história de Leonardo da Vinci, por exemplo. Também tem um amigo que tem filhos e filhas. O filho mais novo, que é homossexual, de novo, né? Que é homossexual, tem um quociente de inteligência realmente comparado com os irmãos mais velhos, superior, usa aqui dizer, né? Gostaria que o Andy me respondesse. Será que um QI elevado fará parte dos genes que levam à escolha sexual, o gostar de gente do mesmo sexo? Muito bem, gente. Não, mas não é nada disso, não. Existe isso sim. Isso, o que o Antônio levanta aqui, é uma realidade, é verdade, né? A quantidade de grandes cérebros, grandes cientistas, grandes mentes, grandes artistas, etc. A grande maioria, né? Aliás, a grande maioria não. O índice de pessoas, de homens gays, é muito alto. Na filosofia grega, né? Até porque na Grécia não tinha preconceito, todos eles, a gente sabe que eram, os que eram porque eles, né, não escondiam isso. Na Roma Antiga tampouco.
E mesmo no Ocidente, né? O caso de Leonardo da Vinci e por aí vai hoje, enfim, essa coisa toda, realmente isso é verdade. Há uma concentração enorme de homossexuais entre eles, né? Entre os grandes cérebros, cientistas, costureiros, artistas, etc. Né? Mas não são essas as razões. Existe uma razão que é, vamos dizer assim, a mais aceita. A razão mais aceita, que é a seguinte. Eu não sei se tu já percebeste, Antônio, e não só o Antônio, todos os outros ouvintes, né? Se observarem uma grande quantidade, assim, é mais ou menos predominante, né? Na escola, por exemplo, as crianças, os adolescentes. Quase todo menino nerd, sabe o que é nerd, né? É nerd, como se diz no Brasil. Aqueles meninos aplicados, aplicadíssimos, né? Na escola. Quase todo menino nerd é um menino gay, é um menino homossexual. Não todos. E isso não quer dizer que se é nerd é e se é nerd. Não é isso. Mas existe sim uma grande quantidade, uma quantidade realmente, né, exagerada. Quase sempre os meninos, aqueles nerds, enfim, são meninos gays, não é? E isso vai se prolongar por toda a vida. Basicamente, Antônio, a razão principal é, veja só que nó, né? É a baixa autoestima. A baixa autoestima por ser gay, no caso, as meninas lésbicas, mas os rapazes é mais grave, porque imagina um rapaz, né, a necessidade de masculinidade, aquela velha e já mofa história. Então, o que acontece? A baixa autoestima vai sempre nos fazer buscar, na proporção dessa autoestima baixa, quanto mais baixa, mais desesperada é a necessidade de buscar compensações. Quase toda pessoa que adora ser benquista, que adora que que toda gente adore, que Deus o livre, que são aquelas, pode ter quase certeza, trata-se de autoestima baixa. A necessidade de aprovação, a necessidade de carências, tudo isso são fenômenos ou melhor dizendo, consequências da baixa autoestima. Tá certo? E é por isso que normalmente os jovens, e não só os jovens, as pessoas, os homens, diz tanto que isso vai mudar no futuro, mas é uma coisa muito... Tu já deves ter tido essa impressão, já deves ter tido esse conhecimento de que as pessoas homossexuais são normalmente mais bem-sucedidas do que os outros, né? Tanto que hoje o nicho, né, o segmento LGBT é bombardeado pelo comércio, né? Claro que nós temos que aqui ter cuidado que existem marcas que sim estão mudando a sua postura com ética. Mas também existe hoje marcas que já começam a querer vincular o seu nome a questões LGBT, porque o público LGBT normalmente tem uma condição social, intelectual e cultural mais alta. Resultado desse fenômeno. É muito louco isso, Antônio.
resultado desse fenômeno. Então, isso provavelmente é o que faz com que essas pessoas desenvolvam a sua inteligência ao máximo, o seu artistismo ao máximo, ao descobrir as suas potencialidades, vão assim ao máximo. Isso é busca de compensação, tá certo? Não quer dizer, vejam lá, não quer dizer que agora gênios que não são gays, pelo amor de Deus, né? Vamos, né, ver, não vamos confundir as coisas. Eu estou dizendo que é muito comum, né, os rapazes, mais ainda, os rapazes pelas razões óbvias, conseguirem ser bem-sucedidos em busca de compensação em qualquer área. Em qualquer área. Por isso veio-se a descobrir que, hoje se fala muito nisso, o nicho LGBT é um nicho economicamente interessante, porque se percebeu, né, que o nicho LGBT normalmente são pessoas mais bem-sucedidas, inclusive economicamente. E do nicho LGBT, mais do que tudo, o G. Tá certo? Até porque o segmento T tem uma situação muito dramática historicamente por causa da questão, né, de toda mulher trans ter sido por décadas e décadas e décadas o fato de ser trans, né, a colocado numa situação de marginalização. Isso é uma outra realidade, né? A questão das mulheres lésbicas é um pouquinho diferente, porque elas não sofrem as pressões do machismo nesse espectro, nessa situação. Não que elas não sofram com o machismo, mas eu digo nesse sentido. As exigências de sucesso delas, para elas, é menor, tá certo? Agora, um homem, um rapazinho, um menino gay, inconscientemente vai buscar compensação. Essa é uma das razões. Eu estou tentando assim explicar e ao mesmo tempo resumir ao máximo algo extremamente complexo, polêmico e tudo mais, mas sim, resumidamente é isso. Provavelmente muitos deles, né, em busca de compensação em função de sua baixa autoestima, tá certo? Porque normalmente, por muito tempo e ainda hoje, um homem gay, muitas vezes assumido, muitas vezes, né, tudo mais, mas ainda tem lá no inconsciente aqueles resquícios que às vezes se vê, aqueles resquícios de complexo de inferioridade, porque ser gay sempre foi algo inferior. Então, a busca de compensação. Outra coisa que é muito difícil de dizer, muito doloroso dizer, uma coisa que é muito comum, quase todos, grande parte dos filhos, portanto homens gays, são os melhores filhos. São aqueles que cuidam de suas mães assim, têm relações simbióticas com as mães. É uma coisa assim incrível, é uma coisa, a mãe de certo modo também, mas a coisa é muito mais por parte do filho. Faz tudo que os irmãos não fazem pela mãe, é o filho que normalmente, agora isso está mudando, por não se casar, agora isso está deixando de ser assim, porque os gays agora estão se casando, mas então era o filho que ficava solteiro, era o filho que cuidava da mãe e tudo mais, e isso é muito doloroso, mas grande parte se dava por busca de compensação. Uma vez que inconscientemente, e às vezes nem tão inconscientemente assim, este filho sente-se à
frustração da mãe. Então busca compensação, busca compensar a mãe entregando-lhe a vida, dedicando-lhe a vida. Certo? Isso é muito comum e muito doloroso. Muito doloroso. Muito doloroso para o próprio. Para o próprio. Né? Sobretudo quando se vai a esta situação. Tá certo? Sobretudo hoje, quando já isso já começa a ser diferente e quando, né, essa pessoa literalmente abre mão da sua vida, né? Abre mão da sua vida. E isso é compensação. E às vezes, para piorar ainda mais a situação, é muito comum e não é pouco comum que as mães, às vezes, nem tão inconscientemente assim, cobram. Essa é uma relação muito comum nos consultórios de psicanálise. Né? E não só de psicanálise, psicoterapia também. Tá certo? Porque a mãe, inconscientemente, muitas vezes, mas na maioria das vezes até não é inconsciente, mas melhor quando, né, menos mal quando é inconsciente, a mãe sim cobra. Cobra. Porque ela sim se sentiu, agora, sempre digo, isso começa a mudar, né? Mas ela sim se sentiu frustrada. Então existe uma relação de cobrança, certo? Da parte da mãe e do filho, sentindo inconscientemente essa cobrança, existe uma resposta de compensação. Então existem essas situações, por exemplo, só para te mostrar como é complicada a questão da baixa autoestima, tá certo? Da baixa autoestima. Essa é uma razão, tá certo? Dessas relações assim simbióticas, às vezes asfixiantes, sufocantes, né? Entre mãe e filho, no caso filhos gays, né? Com as suas mães, e a questão de buscar compensação no êxito, né? Profissional, no êxito econômico, tá certo? Pronto. Essa certamente é, se não a principal, mas talvez a principal, mas pelo menos a que se tem detectada como uma razão ou a principal razão para que aconteça esse fenômeno. Claro, pessoas que se dedicam de uma maneira assim completamente. Um dia eu terei que contar-lhes a minha história de sucesso como maestro de orquestra. Vai fazer todo sentido para vocês. Pronto. Então, se entregam, né, de uma forma assim anormal, porque então é anormal, à profissão, né, aos estudos, à pesquisa, às artes, né, às artes, tudo como uma grande válvula de escape e a busca de uma compensação em função da sua frustração. Porque ainda a homossexualidade, para grande parte das pessoas, de novo, agora começa a ser diferente, implicava uma grande frustração e um grande complexo de inferioridade. Então, esse é o fenômeno. Está certo? Então, deixe-me ver se eu não esqueci, se eu não me esqueci de nada. Tu fazes aqui no final, será que um QI elevado para parte dos genes? Não se trata disso. É mais ou menos isso que eu te expliquei. Tá bem, Antônio? Então, pronto. Aí está a resposta, né? A resposta que se tem, né? Essa é que se tem e parece bastante cabível, né? Bastante cabível. Não que não haja outras coisas, mas pronto. Essa é a viga mestra, tá bem? Um grande abraço, Antônio. Muito obrigado pela pergunta, pelo carinho e pelo que tu colocaste aqui, os dados que tu colocaste na tua pergunta. Tá bem? Muito obrigado. Um grande abraço, Antônio. E oxalá um dia pelo Porto tu venhas a mim
uma vez que, claro, tu conheces a minha foto, se me vires na rua, vais me reconhecer. E Andy, eu sou o Antônio, aquele que fiz a pergunta sobre os gênios, etc. Um grande abraço, Antônio, muito obrigado, um beijo e vamos continuar em contato. Até mais.